Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso projeto da cantina, a gente vai estar vendo nessa videoaula como trabalhar com filtros, né? Eu já tinha explicado para vocês que quando a gente configura a nossa tabela no Delphi, né, usando os elos lá, usando o ZTB cliente, né, é o equivalente a gente vir aqui no MySQL e fazer uma consulta do tipo select asterisco from nome da tabela, que nesse caso é o C_cliente, né? E aí ele simplesmente busca para a gente todos os campos da tabela, né? E todos os registros, né? Primeiro registro, segundo registro aqui, tá? Então ele busca tudo que ele encontra na tabela que a gente especificou, tá? A questão do filtro é a gente estar limitando quais registros devem aparecer e quais registros não devem aparecer, né? Então é muito útil para trabalhar com questão de pesquisa ou de busca de informação dentro de uma tabela para o usuário, tá? Por exemplo, né, vamos supor que eu queira pegar apenas o cliente que tenha o código valendo 1. Cliente com o código 1, né? De acordo com as aulas de banco de dados que vocês tiveram no curso, né, basta fazer um select asterisco from nome da tabela e aí a gente utiliza a cláusula where para poder especificar uma regra para limitar os registros, né? Então aonde, né, where nome do campo que interessa para a gente, chave primária C_ID, seja igual a 1. Então, CID igual a 1, chave primária igual a 1, é a nossa regra, né? É a nossa regra lá. Ao invés de mostrar os dois clientes, né, os dois registros, ele mostrou apenas o registro de código 1, que é o nosso cliente padrão, tá? Então, o filtro equivale a isso, equivale a gente fazer uma consulta com a nossa cláusula where e determinada regra estabelecida. A gente também pode fazer uma consulta, né, em campos de texto por palavras específicas, né, por campos que contenham determinadas palavras. Por exemplo, eu tenho os dois clientes, cliente padrão e o João José da Silva. Eu quero mostrar apenas os clientes que tenham o sobrenome Silva. Vocês aprenderam lá nas aulas de banco de dados a estar usando o operador like, né, do inglês como. Então, select asterisco from nome da tabela, where, né? Nome do campo, que nesse caso agora vai ser C_nome. Se eu usar o igual a Silva, entre aspas, eu vou ter problema, né? Olha lá, ele não vai encontrar nada, apesar de ter o nosso João José da Silva aqui, ele simplesmente não conseguiu encontrar nada. Porque se eu uso igual para campo de texto, eu estou dizendo que tem que ser exatamente igual a Silva, né? Não pode ter nada menos do que Silva e não pode ter nada mais do que Silva gravado no campo nome. O que não é o caso, o nome do cara não é só Silva, é João José da Silva, né? Se eu usar a cláusula like, eu consigo pegar por palavras, né, dentro do texto. Só like Silva, entre aspas, também não, né? Tem aquela questão dos caracteres coringa que vocês aprenderam a trabalhar com o select, né? Então, o que vier antes da palavra Silva, tanto faz, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma letra, um número. Então a gente tem que colocar um caractere coringa antes da palavra Silva. A gente começa com 1%, né? O que vier depois da palavra Silva também tanto faz. Pode vir qualquer número, qualquer letra, né? Então a gente coloca outro caractere coringa para dizer que depois do Silva tanto faz o que vier.
Então, 1% Silva%. E aí ele consegue achar o nosso João José da Silva, né? Vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa pelos nomes dos clientes que começam com a letra C, né? Começam com a letra C. Mesmo esquema, né? Select asterisco from C underline cliente, onde C underline nome, like, né? Tem que começar com a letra C. Então eu coloco C, né? Tem que começar com C, então C. O que vier depois da letra C, tanto faz. Então, onde tanto faz, eu coloco %. E aí ele consegue achar o nosso cliente padrão, que é o único registro que começa com a letra C, o nome do cliente, tá? Então, trabalhar com filtros no nosso Delphi vai ser o equivalente a fazer consultas usando a cláusula where e a regra que a gente precisa, né? A ideia é que o usuário preencha os dados aqui, né? E clique em pesquisar, e aí a nossa tabela retorna para o usuário apenas os registros que se enquadrem na regra que ele definiu, tá? Como é que a gente pode testar para ver isso daqui funcionando antes de pensar em fazer a programação, né? Simples, vocês já ligaram ao formulário cliente lista com a tabela ZTB cliente. Se eu vim aqui e ativar a tabela, né, temporariamente, claro, né, não posso deixar isso aqui ativo, eu já expliquei o motivo para vocês nas aulas passadas, né? Se eu ativar a tabela, ele já vai mostrar para mim os dados aqui, né? Então, com a tabela ativada, eu posso estar brincando com a minha propriedade de filtro, né? Então, aqui eu vou definir quais são as regras que me interessam, e aqui eu vou ter uma espécie de botão de liga e desliga, onde eu posso estar ligando essas regras ou desligando essas regras de filtro, né? Então, por exemplo, se eu quiser mostrar apenas o cliente de código 1, a mesma coisa que nós fizemos no nosso MySQL, né? Então a gente faz o quê? Campo chave primária C_D igual a 1, né? Não basta só eu definir a regra de filtro, tá? Só definir a regra de filtro aqui não vai ser o suficiente, eu continuo mostrando os dois. Eu tenho que definir a regra de filtro e ligar esse filtro, né? Eu venho aqui e ligo o meu filtro. Aí ele vai mostrar apenas um registro, que é o único que se enquadra nessa regra, tá? A mesma coisa se eu quiser procurar por os clientes que têm um nome, sobrenome Silva, né? Então, C_nome, não posso usar o igual, né? Vocês já viram que lá no MySQL usar o igual não funcionou para campo de texto. Eu tenho que usar o like, né? Entre aspas simples, eu coloco aqui o meu Silva. Não basta colocar só a palavra, eu tenho que usar também os caracteres coringa. Vocês viram lá no MySQL. No MySQL o caractere coringa vai ser %. Mas aqui nos ELs, ó, o % não funciona, né? Nos ELs, no lugar de usar o %, que vocês estão acostumados no MySQL, vocês vão usar o asterisco, que vocês estão acostumados lá no MS-DOS, né? Usando o asterisco ele vai filtrar para a gente certinho, usando uma palavra-chave, tá? Então, basicamente é isso, né? Com a tabela ativada e o nosso formulário configurado certinho, a gente consegue, através das propriedades de filtro, testar e ver se vai buscar a informação que a gente quer, né? Limpando aqui o nosso filtros aqui, né? Voltando ao padrão, desativando a tabela, a gente vai ter que fazer a programação disso. A ideia é que o usuário possa filtrar os registros por vários campos diferentes. Então, por exemplo, começando pelo campo de código, aparece escrito aqui ID, ele digita o código e aperta pesquisar, acha apenas o registro que bata com o código que ele digitou, né? Vamos supor que ele queira pesquisar pelo nome do cliente. O que ele vai ter que fazer então? Ele vai simplesmente clicar aqui no título da coluna nome, né? Então ele vem, para o mouse em cima, dá um clique, né? Automaticamente aqui aparece escrito nome, ele digita a palavra ou as palavras
que ele queira encontrar aí com o nome do cliente. Aperta pesquisar e aí filtra só por aquelas palavras. Ah, quer pesquisar pelo e-mail, mesma coisa, ele vem, clica aqui no título da coluna e-mail e automaticamente o filtro já muda, né? O nome do campo que vai ser realizado o filtro já muda, tá? E o valor do campo vai ser digitado para o nosso EDT filtro que vocês já configuraram certinho aí, né? Então, por essa aula é só, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.